Olá, uma boa tarde, Brasil! Começa agora mais uma edição do Agricultura BR neste dia 21 de outubro, segunda-feira. Lembrando que estamos transmitindo pelas parabólicas em todo o Brasil, TVs por assinatura, principalmente TV Claro e NET, pelos canais 190 nas duas operadoras, pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Vamos ver agora algumas das atrações do programa de hoje, é o que você acompanha comigo. Você vai ter no programa de hoje informações a respeito de como vem se comportando o cenário de preços para a soja. Olha, em alguns dos portos brasileiros, valores em R$ 91,00 a saca de 60 quilos. Nós temos registros que a compra de soja pela China dos Estados Unidos nunca foi tão atrasada. Esse país segue comprando e com muito interesse na soja no Brasil, que é fundamental para os negócios. Você vai acompanhar durante essa edição do Agricultura BR os destaques relacionados à carne suína, à recuperação de mercado internacional e como que tem se posicionado essa situação agora do Brasil em relação ao fornecimento não só da carne suína, mas a de frango e também a carne bovina. Tem o mercado do milho e muito mais a partir de agora, mercado físico, mercado futuro e muito mais. E eu começo o programa falando a respeito de carne suína. E olha, parece que tem que ser muito, mas muito otimista mesmo para acreditar que nós vamos ter a China se recuperando já em 2020 da situação da peste suína africana que se abateu sobre o rebanho de suínos daquele país. De acordo com a FC Stone, isso vai ser muito difícil de acontecer, apesar da China tentar passar essa sinalização. O fato é que os chineses ainda vão demandar muita carne de fora e ela vai ter que ser processada em países como o Brasil. E esse cenário é muito positivo para as cadeias produtivas brasileiras, principalmente o sistema do agronegócio. As perdas só na China, consideradas pela FC Stone, elas passam da ordem de 110% em relação ao que se refere ao aumento de valores da carne. Como que acontece isso? Além de ter o abate, o rifle sanitário sobre suínos na China, nós temos também outros processos que são internos, como a disparada dos preços das carnes, principalmente a suína. É o que eu vou mostrar agora, e essa disparada é bem elevada. Você tem aqui um acumulado no ano de 2019 de 112% de alta para o preço da carne suína, de acordo com a consultoria FC Stone. A consultoria fala que, embora o governo esteja pressionando agressivamente suinicultores locais para uma recuperação na produção doméstica e a economia para reabastecer seja ótima, a peste suína africana permaneça ativa e ainda possa causar problemas. A questão é de biossegurança. O vírus continua circulante na China e ainda há possibilidade de encontrar animais ou mesmo focos da doença no país, o que mostra que o risco ainda é bem severo para se falar numa recuperação a partir do próximo ano neste país. E vamos falar de soja agora, vamos falar da soja e como é que vem a semeadura no Brasil. E olha, a G-Rural na manhã dessa segunda-feira divulgou dados, números a respeito de como que vem o processo até o último dia 17 e é o que nós vamos mostrar agora. De acordo com a consultoria brasileira, 21% da área destinada à soja já foi cultivada, mas há questões importantes a serem observadas, como por exemplo, o Mato Grosso, que andou muito rápido na última semana, o Paraná, que vem com problemas, o Paraná vem com forte atraso, um dos maiores dos últimos anos, e já há risco de replantio sobre as áreas que estão com baixa umidade. Vamos ver os dados aqui então, primeiramente mostrando o que vem acontecendo com a semeadura da soja 2019-2020, até 17 de outubro deste ano, 21% já tinha sido semeado. Você vê aqui um atraso considerável frente ao ano passado, de 13 pontos percentuais, é o que nós temos, 13 pontos percentuais de atraso quando comparado ao mesmo período do ano passado, e vem na média dos últimos 5 anos, 21%. O que nós temos aqui, o que é bem interessante de dizer, é que
Quando se compara o ano passado com esse ano, nós temos duas realidades bem distintas. Primeiro que 2019 tem atraso mesmo, e 2018 foi o ano que teve o plantio mais rápido. Historicamente é o campeão, o recordista em área e também de rapidez, de velocidade nesta semeadura. Mas eu vou falar do estado do Paraná, que o Paraná vem com problemas, o Paraná vem com problema de umidade de solo, o que pode fazer com que comprometa o potencial produtivo da semente já lançada. Algumas áreas do estado vão passando por dificuldades e, se não chover, esse potencial produtivo vai cair e aí é necessário mesmo que se tenha um replantio para a soja em algumas partes do estado do Paraná. Paraná, de acordo com a G-Rural, atingiu na última semana 33% da sua área destinada ao plantio, é o mais atrasado dos últimos anos, das últimas temporadas para o estado. Paraná, então, vem com risco de replantio de soja, assim como algumas áreas, mas pequenas áreas que têm risco, no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo, mas esses estados têm chovido. É o Paraná que tem sofrido mais dificuldades em relação às questões de temperatura e também de umidade de solo. E olha, um tribunal de recuperação e falências do estado do Paraná definiu para o próximo dia 4 de dezembro o leilão de 2 unidades de processamento de soja da empresa Incopa. A Incopa que teve problemas na questão de recuperação judicial e foi definido agora por esse tribunal que no próximo dia 4 de dezembro vai ter essa operação. Essas duas processadoras, elas estão localizadas nos municípios de Cambé e Araucária, e essa situação do leilão foi aprovada pelos credores no ano de 2017. Acontece que essas duas processadoras, elas estão arrendadas para uma outra grande empresa do setor do agronegócio, Cervejaria Petrópolis, que tem explorado essas duas empresas para processar soja, produzir óleo e também esmagamento lá da soja. O que acontece é que, quando questionada, a Cervejaria Petrópolis se participaria ou não desse leilão, ela se posicionou que, para participar, assim como ter o leilão acontecendo, é necessário se respeitar os contratos que foram feitos. De acordo com o Tribunal de Recuperação, que definiu pelo leilão, os procedimentos e os contratos feitos entre Incopa e Cervejaria Petrópolis estariam automaticamente suspensos, o que aparentemente incomodou bastante a empresa Petrópolis, que está explorando, por enquanto, as duas processadoras. Vamos falar de soja agora no cenário internacional. Nós temos posições nesta segunda-feira vindo dentro da estabilidade, ao que nós tínhamos há pouco tempo, depois de uma semana que tivemos soja fechando no campo positivo. O que tem animado o mercado é principalmente o posicionamento de um dos negociadores dos Estados Unidos em relação à China, que vem garantindo que, se as coisas estiverem desenvolvendo como estão, é muito provável que tenha novas suspensões em relação às tributações que são impostas entre os dois países, o que trouxe uma animação de mercado. Por outro lado, a última semana também foi marcada por uma situação de ficar um pouco mais seco, menos úmida, as áreas de produção de soja e milho nos Estados Unidos, e isso pode trazer reflexos de queda para os negócios com soja na Bolsa de Chicago e milho também. Entretanto,
colheita por lá vai andando e vai confirmando uma lavoura de produtividade mais baixa para os norte-americanos. Hoje, segunda-feira, a partir das 17 horas no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga os dados e aí vamos saber mesmo como é que vem essa situação por lá. Mas você acompanha comigo agora a soja em Chicago, vem na estabilidade, posição de novembro vem com 9 dólares 33 centes mais 2 o bushel, janeiro 9 dólares 47 centes o bushel, março 9 dólares 59 centes mais 2 e temos aqui a posição de maio, 9 dólares 68 centes por bushel. Assim vem os negócios com soja em Chicago. Esses números aqui para a soja em Chicago, neste momento, eles confirmam totalmente o que França Júnior falava logo que começou, né? Quando começou a França Júnior da Datagro, falava aqui na Agricultura BR, na segundo dia aí que teve esse rompimento entre Estados Unidos e China, mas já no segundo dia ele falava que quando viesse nós estaríamos essa situação e quando tivesse um acordo e realmente de fato aconteceu. Mas o que nós temos hoje também e que acaba não sendo mostrado com toda a clareza é que China continua sendo um mercado muito comprador, continua com um apetite muito voraz e apesar de estar fazendo aquisições nos Estados Unidos, essas aquisições norte-americanas são para equilibrar esse possível acordo, mas também é importante ressaltar que China, de certo modo, está na mão do produtor de soja brasileiro, ainda mais com essa quebra prevista para a soja nos Estados Unidos. Então, China vem correndo desesperado, de certo modo, por soja em preços melhores. Vamos falar de dólar agora. Dólar comercial é o assunto deste momento. Dólar que ajuda a fechar preço, né? Forma preço aqui dos produtos de exportação no Brasil. E você vai saber comigo agora como é que vem a moeda norte-americana operando neste momento. Você tem dólar aqui na tela comigo com uma alta de 0,53% a R$ 4,14 mais um. Assim vem os negócios com a moeda norte-americana. É o que nós temos em destaque aqui no Agricultura BR, que segue falando de economia, porque tivemos, como segunda-feira, tivemos uma divulgação logo cedo, né, por parte do Banco Central, da sua pesquisa Focus, vai mostrando situações das mais interessantes, né? Primeiro, uma expectativa de uma inflação mais baixa. Essa expectativa de inflação mais baixa traz também aí então, uma perspectiva de juros, né? Taxas de juros aqui no Brasil igualmente mais baixas, até gente falando já em 4,5% de taxa de juros aqui no Brasil, o que não seria nada mal, mas desde que realmente se use recurso para investimentos no Brasil. Vamos falar sobre os assuntos da economia, como é que o mercado está vendo tudo isso, dólar em alta, também esses números para a economia brasileira, com Walter Pulga Júnior. Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, hoje o dólar oscila para cima, né? Se valoriza frente ao real, não só frente ao real, mas também frente a outras moedas como o peso mexicano, a lira turca, porque na verdade os operadores do mercado de câmbio em todo o mundo olham para a saída do Reino Unido na União Europeia. Sábado não houve um consenso lá no Reino Unido sobre a saída e um acordo com a União Europeia, como a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia sairiam da União Europeia, e isso acabou provocando o pedido para que os europeus prorroguem o prazo para a saída, para esse acordo, que venceria em 31 de outubro. Bom, não há quem acredite na prorrogação desse prazo, mas de qualquer maneira o mercado trabalha em alta lá fora, há uma valorização para o dólar e o dólar agora passa de R$ 4,14, tem alta de 0,53%. Chegou a operar acima disso, hein? Chegou a passar de 4,14, foi a 4,14 mais 12, ou seja, o dólar se fortalece, assim como frente a outras moedas, se fortalece frente ao real. Então nós temos aí a perspectiva de que o mercado trabalhe esta semana de olho na saída do Reino Unido. Enquanto isso, aguardam informações sobre aquele acordo que há um ano nós falamos aqui entre a China e os Estados Unidos, que já se sabe não será o acordo dos sonhos, nem dos chineses, nem dos norte-americanos. Aliás, há quem veja entre os analistas, com pessimismo esse acordo, porque é um acordo provisório, acordo, vamos dizer, retirado assim a fórceps, né, para evitar um dano maior às economias dos dois países. De qualquer maneira, o dólar vem em alta de novo. Isso é preocupante? É. Para quem exporta, nem tanto, né? A perspectiva é que a gente ganhe aí maior espaço, maior competitividade na exportação,
com o aumento do dólar. E a nossa bolsa vai oscilando bastante, viu? Mantém ainda os 104.753 pontos neste momento, tem uma leve alta de 0,02%, acompanha a nossa bolsa o que ocorre na Europa e a perspectiva nos Estados Unidos, de alguma recuperação para os principais índices de bolsa, né? Neste momento, a alta é de 0,02%, praticamente perto do que nós tínhamos na sexta-feira. Na máxima do dia hoje, passamos de 105 mil pontos, mas parece muito difícil que a nossa bolsa mantenha aí pontuação acima de 105 mil pontos. Não há nenhum destaque em especial para papéis de empresas do agronegócio. De qualquer maneira, nós temos alta para Suzano, né? Suzano sobe mais de 2,60% agora, tem uma alta. Temos altas também para a Companhia Siderúrgica Nacional, tem também aquela empresa que está comprando, né? Empresas de educação que compram outras empresas, isso está movimentando o mercado de bolsa nesse momento. A Vale tem alta de quase 2%, mas não há nada que preocupe. Os bancos também são os papéis mais negociados, a Petrobras, como sempre, tem uma leve alta, mas não há grandes alterações nessa segunda-feira. Na verdade, o que o mercado está de olho, Fabiano, é no que ocorre lá na Europa e nesse acordo entre China e Estados Unidos. Enquanto não ocorrer, não tivermos uma clareza nessa situação, o mercado vai continuar oscilando e o dólar tende a se valorizar mesmo frente às moedas de países emergentes, como o Brasil. De olho na informação, porque muita oscilação vai ocorrer até 31 de outubro, na indefinição dessas discussões, vamos dizer assim, dessas discussões comerciais, desses acordos que estão em andamento no mundo, tanto na Europa como Estados Unidos e a China. Por isso, ainda vamos ouvir falar muito desse assunto, viu, Fabiano? Parece chato para quem acompanha todo dia, fala de novo, mas é o que move hoje o mercado financeiro internacional. Portanto, acompanhe, porque as oscilações virão e você deve estar atento ao melhor momento para efetuar o seu negócio, tendo como referência o comportamento do mercado financeiro internacional. Daqui a pouco nós voltamos, vamos falar de Conab, não, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, até daqui a pouco. Por aqui, Pulga, eu vou continuar falando de soja, tá? E tem a ver com dólar, porque soja vem com valores muito firmes nos portos brasileiros, assim como no mercado físico nacional. Olha, os preços, se considerarmos aqui sem processo de deflação, historicamente são dos mais elevados de toda a história. Vamos saber como é que vem agora os preços, então, em dois importantes portos brasileiros. Eu tenho aqui Santos e Paranaguá em destaque, R$ 90,50 a saca de 60 quilos no Porto de Santos. Paranaguá vem a R$ 90 a saca, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Nada mal é o que nós temos agora, valores de soja em elevação no país. E daqui a pouco, no Agricultura BR, vou falar de clima, porque está chovendo, voltaram as chuvas no centro-oeste brasileiro, no centro-sul do Brasil, até no Paraná está chovendo, né? Isso é bom, né? Eu já trouxe uma previsão aí de semeadura no Paraná que não era muito boa, né? Mas está chovendo, está capaz de melhorar a situação. É assunto do próximo bloco aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e você vai aproveitar para entrar em contato conosco. Entre em contato através do 67 99656 2266, o WhatsApp do Agricultura BR. Estou aguardando a sua comunicação. A todos, vamos para o intervalo, mas eu volto já. Você está vendo aí, acompanhando ao vivo, imagens aqui do pátio externo, aqui da área do Canal do Boi. Estamos transmitindo de Campo Grande. Você vê aí que o clima está nublado, está chovendo um pouco ainda, está chovendo bastante. E a notícia é essa, são as chuvas retornando ao centro-sul do Brasil. E olha, para os próximos dias, o centro-sul brasileiro deve confirmar aí o retorno das chuvas, principalmente sobre as áreas centrais do Brasil, com circulação de ventos, intensificando as instabilidades. O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, emitiu alerta de tempestades, chuvas intensas e tempestades de raio nesta segunda-feira. Olha, de acordo com os dados, as chuvas que foram registradas nos últimos dias pelo país amenizaram as chamadas manchas secas no centro-sul brasileiro. Estou vendo até um colega correndo ali, se abrigando da chuva, é assim mesmo, né? Está chovendo, o pessoal corre para não pegar chuva. Bom, e os produtores de soja que já cogitavam, né? Eu falava desse assunto há pouco, os produtores de soja que já cogitavam fazer replantio
da oleaginosa, isso já começa a ter ali uma situação um pouco melhor, né? Talvez não venha a ocorrer por conta desse retorno das chuvas. Portanto, temos aí chuvas acontecendo sobre o centro-sul do Brasil. O final de semana foi de fortes acumulados de água, isso é importante. Destaques em Mato Grosso do Sul, destaques em Amazonas, né, que foi onde mais choveu. Norte e Centro-Oeste foi onde mais choveu. Também teve alguns pontos de chuvas mais intensas no estado do Mato Grosso e teve também em estações particulares, de acordo com o IMET, registros excelentes de precipitações de chuva no estado do Paraná, de acordo com as informações privadas que chegaram até a instituição. E olha, na próxima quarta-feira, nós vai ter, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, um leilão de 50 mil toneladas de milho que vão para dar apoio aos produtores de ração animal. Um dos motivos é evitar que a perspectiva de altas nas exportações de milho afete o atendimento da demanda interna, sobretudo no período de entre-safra. De acordo com a análise técnica da Conab, o pequeno e médio produtor não possui margem para negociação diante da baixa oferta e nem mecanismos para comprar antecipada do insumo, lançado mão de aquisição no mercado disponível, muitas vezes com custo elevado. A operação ocorre por meio de sistema de venda direta do produto que está armazenado em Mato Grosso. O leilão será realizado por meio do sistema eletrônico de comercialização da Conab e, para participar, os interessados devem atuar nos segmentos da avicultura, suinocultura, bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura ou piscicultura. Nós temos aí, então, dados importantes aí sobre esse leilão na próxima quarta-feira. É aquilo que nós estávamos dizendo já há alguns dias. Nós temos uma situação de estar muito pressionado no mercado interno, as exportações, a previsão é de 38 milhões de toneladas, mas muitas consultorias privadas falam em mais de 40 milhões de toneladas. Demanda externa é forte, preço para o exportador é excelente e, claro, que isso traz concorrência no mercado interno. A perspectiva que nós falávamos aí do Agricultura BR, usando os números da Conab, é que aqueles números de estoques finais vão cair ainda muito mais. Eles vão ainda derreter um pouco, o que torna o primeiro semestre bastante perigoso para quem demanda milho. E na esteira dessa situação toda, inclusive Conab realizando o leilão na próxima quarta-feira, está havendo deslocamento de milho para alguns estados. É o que eu vou conversar agora com o Walter Puga Júnior, que está aqui comigo mais uma vez. Puga, não há dúvida, né? O milho brasileiro está sendo bastante assediado fora do país e internamente é preciso buscar situações que equalizem, que mantenham aqui a produção também e principalmente a demanda interna. Pois é, principalmente para pequenos criadores, não, Fabiano, que dependem desse milho para tocar o seu negócio, né? Bom, depois da conclusão da remoção de 891 toneladas de milho em grão destinado às unidades que a Conab mantém em Goiânia e Pontalina, a Conab vai retomar agora as vendas de milho em grão por meio daquele programa de vendas de balcão. Isso vai ocorrer lá em Goiás a partir da segunda quinzena de outubro. Bom, o programa tem como objetivo permitir, lógico, que criadores de Goiás tenham acesso aos estoques oficiais de milho do governo, né, por meio de vendas diretas a preços compatíveis, né? Foram liberados, olha, 142 toneladas, primeiro para a unidade armazenadora de Goiânia. E no caso de Goiás, a unidade de Pontalina tem 130 toneladas. A expectativa é atender cerca de 110 pequenos pecuaristas e granjeiros em Goiânia e cerca de 60 pequenos pecuaristas e granjeiros em Pontalina. Além das unidades citadas aí, também foi liberada a quantidade de 300 toneladas de milho em grão para comercialização, também do estoque já existente em São Luís de Montes Belos, né? O objetivo é atender cerca de 100 pequenos pecuaristas cadastrados que estão aptos para a compra lá na região de São Luís de Montes Belos, né? Agora, atenção para o preço. Os preços da saca de milho de 60 quilos lá em Goiás, praticados para essa quinzena, são Goiânia, R$ 33,60, Pontalina, R$ 32,52 e São Luís dos Montes Belos, R$ 34,80. Mas há também uma atuação da Conab para pequenos criadores, né?
lá no Acre, viu? Mais 500 toneladas serão entregues a pequenos criadores lá do estado do Acre. Nesta semana, a unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento em Rio Branco já começou a receber as primeiras cargas de milho destinadas ao abastecimento do programa de vendas em balcão lá no Acre. Serão entregues 500 toneladas aproximadamente, né, removidos lá de Sapezal, no Mato Grosso, que foram transferidos para o Acre. Né? Com a conclusão dessas operações, cerca de 1.300 pequenos criadores cadastrados em 13 municípios do Acre deverão ser beneficiados. São eles, esses municípios beneficiados, hein? Produtores de Acrelândia, Bujari, Brasileia, Capixaba, também de Feijó, quem está no Acre, na região de Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomar, Tarauacá e Chapuri serão beneficiados por esse milho, essas 500 toneladas que foram transferidas do Mato Grosso para lá. O programa é executado na unidade armazenadora de Rio Branco, localizada nas mesmas instalações da sede da Superintendência Regional da Conab, né? E destina-se a criadores e agroindústrias, na verdade, de pequeno porte, viu? Não é para grandes produtores, não, para que eles tenham acesso aos estoques oficiais do governo. Agora, a saca de 60 quilos lá no Acre está sendo comercializada a R$ 43,20. Então, tome nota, produtor. E vale lembrar, né, Fabiano, nós temos agora esse leilão de 500 mil toneladas. As corretoras da Bolsa Brasileira de Mercadorias estão preparadas para participar desse leilão. Então, quem tiver interesse nas 50 mil toneladas agora na quarta-feira, deverá rapidamente efetuar seu cadastro, utilizando aí o mecanismo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que tem um sistema de atuação rápido na comercialização desses produtos da Conab, né, na aquisição desses produtos. Se você tem interesse, lembre-se que há corretores da BBM já está cadastrada na Conab e você poderá adquirir. Mas isso para aquelas 500 mil toneladas que vai no sistema de comercialização da Conab. Tanto para Goiás como para o Acre, o produtor vai diretamente à unidade e negocia o milho que ele precisa, se socorre desse milho a preço mais em conta. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. A Agricultura BR segue falando de milho e agora vamos falar, né? Temos aí situação de uma tentativa de reestruturar pela Conab para garantir fornecimento no mercado interno, principalmente para esses pequenos produtores. Vamos falar como é que está a situação, por que é tão interessante, né, vender milho agora para exportação. É porque o assédio é grande e os preços são esses que eu vou mostrar agora. Olha só como é que vem preço nos portos. Santos vem a R$ 41,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 40,50 a saca, valores para esta data do dia 21 de outubro, de acordo com a Grãos Corretora. Portanto, temos milho aqui em elevação, temos milho com preço muito forte no cenário da exportação brasileira, mostrando que isso vai continuar, né? O assédio sobre o milho do Brasil segue e as tradings que operam com os embarques seguem vendendo bastante milho do Brasil. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o mercado internacional do milho, negociado na Bolsa de Chicago. Eu ressalto que tivemos uma semana com um pouco mais seco nos Estados Unidos, eles que estão colhendo soja e milho. Isso proporcionou ali uma situação de uma certa pressão negativa sobre os negócios com milho, principalmente. Soja não sentiu muito, mas milho sentiu um pouco mais para os norte-americanos. Entretanto, como o trigo por lá vem em elevação, acabou puxando, né? Milho e trigo andam com preço, né? Um puxando o outro nos Estados Unidos, o trigo acabou puxando o milho um pouco para cima e equilibrou as coisas. Mesmo assim, nós temos aqui milho nos Estados Unidos dando uma sinalização de queda, principalmente no mais curto prazo. Dezembro vem a $3,88 mais 6 o bushel. Março, $4,01 o bushel. Maio, $4,08 o bushel. E julho, $4,14 mais 2 por bushel. São os negócios que nós temos com milho na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira.
A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar de mercado de café e você vai saber também como é que vem o Brasil na produção e exportação de suco de laranja, 2 produtos em que o país é mais do que líder. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do 67 99656 2266. Agricultura BR vai para o intervalo, mas volta já. Olha, a demanda internacional por carnes, principalmente a Ásia, que tem demandado muito mais por conta da peste suína africana, traz um aquecimento muito positivo para o complexo carnes do Brasil e também para os produtores de ração. É por isso que há uma certa preocupação com relação ao milho, como é que está garantida a questão do consumo interno, já que as exportações do cereal também estão elevadas. E é sobre este e outros assuntos ligados à ração, à produção de ração no Brasil, que Walter Polga Júnior conversou com o vice-presidente do Sindicações, que falou de mercado e falou também a respeito de como que está se encaixando essa situação mercadológica e também de disposição de produtos. Estamos exportando mais proteína animal, estamos aumentando as nossas exportações, notadamente de suínos. E para a indústria de rações, é um bom período. Eu tenho aqui ao meu lado o vice-presidente do Sindicações, Ariovaldo Zani. Ariovaldo, é o período de ouro para a indústria de rações no Brasil, esse aumento de exportação? É uma grande oportunidade, né? Evidentemente, porque nós somos modulados, né? A nossa indústria é fornecedora das soluções nutricionais para a produção de proteína animal. Então, quando os exportadores, o consumo doméstico também vai bem, né, nós vamos bem. Se há alguns problemas, né, entraves e tal, compromete o nosso desempenho também. Em 2012, naquela época, né, do boom econômico e tal, nós chegamos a produzir bastante, né, crescimentos da ordem de 2 dígitos na demanda de ração. Hoje, esse crescimento é mais moderado. No entanto, né, foram introduzidos uma série de alternativas tecnológicas, né, aditivos, que substituem boa parte dos insumos comuns, grãos e tal. E, portanto, e aliado à melhoria, né, da genética animal, hoje em dia você produz proteína animal com menos alimento, né? A conversão alimentar melhorou bastante. E assim você mitiga também os efeitos, né, poluidores, né, que essa atividade tem. Temos alguns problemas sanitários e estamos muito preocupados com isso, e a peste suína africana na China. Essas preocupações rondam também quem trabalha com rações, afinal é uma indústria sensível a qualquer movimento, não? Sem dúvida, né? Porque são doenças de notificação, né, internacional, existe todo um acordo, né, de compromissos, né, que os países têm que cumprir, né, os principais exportadores e tal. E é lógico que, como esses animais sofrendo, sendo abatidos ou mesmo doentes, né, eles consomem menos. Isso indiretamente afeta, né, a indústria de alimentação animal. Muito embora, né, é importante salientar que a nutrição moderna, né, ela contribui sobremaneira, né, imunomodulando, inclusive, garantindo saúde, resistência aos animais, né? E por isso, né, que nós da indústria de alimentação animal temos um compromisso e trabalhamos para e passo, né, com os produtores para garantir cumprimento, né, dos processos, métodos e protocolos de defesa agropecuária, sanitária, né? Nosso mercado lá fora para proteína animal cresce, mas ainda cresce muito mais o mercado de grãos. E eu pergunto, nós vamos conseguir aumentar a exportação de proteína em detrimento de exportação de grãos? Pois bem, esse é um grande desafio, né? A cadeia produtiva, né, ela tem que se organizar melhor, né? Tem feito isso, né? Convergência entre o poder público e o setor privado, né? Que é lógico, né? Vender a proteína animal é o produto industrializado, né? Ele traz muito mais recurso, mais valor à cadeia produtiva, mais dólares para a balança comercial do que simplesmente vender a commodity, né? O grão, né? É lógico que existe demanda, ela continuará existindo pelos grãos, né? Graças a Deus o Brasil é um grande produtor e pode fazer esse suprimento, né? Mas evidentemente, né, o trabalho tem que continuar, né?
público e privado, né, convergindo nesse interesse de melhorar a nossa pauta comercial externa, vendendo produtos industrializados. Nesse caso, a proteína animal já produzida, né? Rações. Falando de modo mais amplo, crescimento esperado para este ano nas vendas de rações, na movimentação do mercado, será bem maior que o ano passado? Então, a gente ainda no ano passado previa esse ano um crescimento modesto, da ordem de 1%. Passado todos esses meses, o primeiro semestre, nós estamos um pouco surpresos positivamente, né? É possível que a gente alcance ainda em 2019 um crescimento de 2%, motivado principalmente aí por uma recuperação na demanda de ração para a suinocultura, né? Que pelos fatores que a gente conhece, né? O Brasil está exportando mais carne suína, pela produção leiteira, né? Bons preços que foram alcançados ao produtor no primeiro semestre, demandou e incentivou a produção e uso de ração. Então, a gente entende que ainda é possível crescer 2% nesse ano de 2019. A perspectiva é boa. Bom, você acaba de ouvir comigo, Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sim de Rações, perspectivas positivas para rações, porque a demanda, né, do produtor é maior. E se é maior, é porque tem mercado para isso. É um bom sinal, não? Isso aí. Bom, agradeço, Ariovaldo Zani, com vocês em Campo Grande. Agricultura BR agora fala a respeito de café. Eu começo os destaques pelo café arábica, mostrando como é que vem se posicionando no mercado. Há pouco, nós víamos a arábica na Bolsa de Nova York, onde se negocia a maior parte do arábica do mundo, vindo na estabilidade. Veja comigo como é que vem os negócios com a arábica, é o que eu tenho na tela aqui. Nós temos a posição de mais curto prazo em dezembro, estável a 95 centes mais 65 por libra-peso. Março, 99 centes a libra-peso. Já a posição de maio vem com $1, 1 cente mais 15 a libra-peso, perde um pouquinho mais, vindo agora com uma queda de 0,20 pontos. E a posição de julho, $1, 3 centes mais 30 por libra-peso. Hoje negócios na estabilidade com ligeira queda para café arábica em Nova York. Vamos falar agora do café Robusta. Robusta que é negociado na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Veja como é que vem os negócios. Robusta hoje cai, posição de novembro recua 0,41%, vindo a $1.211 a tonelada. Janeiro, 0,32% de recuo, $1.247 tonelada. Março, com 1.271, recua 0,23%. E maio, $1.293 por tonelada, com queda de 0,38%. Negócios hoje, portanto, com queda com café Robusta em Londres.
A seguir no Agricultura BR, você vai saber como é que foram as exportações brasileiras de suco de laranja nos últimos 2 meses. Há crescimento de acordo com a Citrus BR. Vai acompanhar também os destaques em relação ao lançamento de um livro feito pela Embrapa sobre integração lavoura, pecuária e floresta. A Agricultura BR vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. E segundo números divulgados pela Citrus BR, entre julho e setembro, houve um crescimento de 23% nas exportações brasileiras de suco de laranja. E este é o assunto de Walter Pulga Júnior, que volta à Agricultura BR agora. Pulga, exportações do suco de laranja subindo no Brasil, né? O suco com origem brasileira subindo nos últimos meses. Olha, segundo a Citrus BR, Fabiano, as vendas cresceram em média, né, 23% e passaram de 508 milhões de dólares apenas nos primeiros 3 meses da safra atual, que foi de julho a setembro, como você falava agora. Para se ter uma ideia, né, do total, o suco concentrado e congelado representou aí quase 228 mil toneladas e rendeu 383 milhões de dólares. Ou seja, o suco concentrado e congelado representou aí um aumento, né, de 38,5% no volume vendido e 23,5% aproximadamente no valor vendido. Tudo isso em alta, ou seja, vendemos melhor. Agora, os resultados foram, na verdade, impulsionados por uma compra maior dos europeus. Os europeus compraram, para se ter uma ideia, de um total de 292, vamos arredondar, 292 mil toneladas, eles compraram mais de 225 mil toneladas. Ou seja, eles compraram 50% mais entre julho e setembro do que todo em julho e setembro do ano passado. Agora, a receita que os europeus proporcionaram com essa compra de suco foi superior a 41 milhões e meio, veja bem, 401 milhões e meio de dólares. Ou seja, a receita obtida com a exportação de suco de laranja para a Europa subiu 48%. Lógico, a Citrus BR ressalta que as vendas tinham cedido bastante, mas isso já significa uma reação no mercado europeu. Em contrapartida, com os Estados Unidos ocorre um movimento diferente, né? A venda para os Estados Unidos caiu muito, há uma recuperação na produção de laranja lá na Flórida, né? Então, nós tivemos aí 37.100 toneladas, uma queda de 16%. Mandamos aí pouco mais de 37 mil toneladas de suco de laranja para os Estados Unidos, repetindo, queda de 16%. O valor das vendas recuou 32% também, ou seja, auferimos muito menos, né? O faturamento foi muito menor com venda de suco para os Estados Unidos, não chegamos aí sequer a 58 milhões de dólares. Também para alguns dos principais destinos da Ásia, o comportamento de venda foi bem diferente, hein? O embarque para o Japão caiu 10%, não passou muito além aí de 13.300 toneladas. A receita do suco vendido ao Japão caiu 19%, não chegamos a 22 milhões e meio de toneladas. Agora, para a China, uma surpresa, hein? Houve crescimento aí de 74% nas vendas para a China, né? Ou seja, vendemos mais de 9 mil toneladas de suco. E o faturamento com a China cresceu 17%, passou aí de 13 milhões e 200 mil dólares, é o que apontam os dados da Citrus BR. Ou seja, em algumas regiões, como Estados Unidos, nós estamos recuando no mercado, afinal há uma produção norte-americana de suco de laranja, também para o Japão recuou um pouco, mas em compensação avançamos na Europa e avançamos também para a China com suco de laranja. São as últimas informações da Citrus BR, que é a entidade que congrega aí os maiores exportadores, processadores de laranja, né, e exportadores de suco de laranja do Brasil para o mundo. A princípio, o mercado cresce para o Brasil de novo para suco de laranja. É o que nós esperamos, não? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. E a Agricultura BR segue agora, vamos falar de um lançamento muito importante feito pela Embrapa. E a Embrapa traz um livro agora, um lançamento sobre integração lavoura, pecuária, floresta. E é o que nós vamos ver agora na reportagem de Kairi Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. O e-book é a maior publicação do gênero no mundo tropical. Já é considerado por especialistas como o mais completo, com capítulos que abordam todos os pontos relevantes do sistema.
Com quase 900 páginas, o e-book tem 50 capítulos, 170 autores nacionais e internacionais, de empresas públicas e privadas. Traz na leitura facilitada todas as informações sobre o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Nós temos alguns capítulos dos casos de sucesso no Brasil, né? Então a gente procurou trazer casos de sucesso em cada bioma brasileiro que tem esses sistemas de produção e também alguns capítulos que tratam de sistemas realizados em outras partes do mundo, na Colômbia, por exemplo, em partes da África também. O acesso está facilitado, basta o internauta digitar ILPF Inovação que o e-book já estará disponível para ser baixado. Com partes específicas, alguns trechos tratam somente da lavoura, outros do componente florestal, pecuária e forrageiras. Outro destaque na obra é em relação à dinâmica da água. Avaliações nos campos experimentais da Embrapa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tiveram como objetivo analisar a dinâmica espacial e temporal da água no solo, de um sistema de ILPF de 7 a 8 anos. A publicação trata ainda do conceito carne-carbono neutro e dos protocolos produtivos carne baixo carbono da Embrapa. São marcas únicas, né, e que saíram daqui do Brasil, né, e a gente já tem notícias também de que tem outros países que têm intenção de fazer algo semelhante. Então a gente faz uma abordagem de como surgiram essas marcas e que estão relacionadas a esses sistemas de produção. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, e a integração lavoura, pecuária, floresta é algo que permite o produtor rural, além de ter garantias de uma melhora na questão de solo, uma gestão melhor das suas situações de propriedade, mas também traz uma renda diferenciada que acontece de maneiras que venham distintas e acontecendo em períodos no qual uma única cultura não lhe proporcionaria. É o que nós vamos ver agora nessa reportagem feita pela Emater de Minas e que você acompanha aqui no Agricultura BR, graças à parceria com o Canal do Boi. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capins, onde a gente consegue ter as 2 safras, né? Uma de silagem ou grãos e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue
ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então, a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente, o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área, com lavouras no início e, às vezes, com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também têm um componente interessante, que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra. Para disseminar as informações sobre o ILPF, foi criado um aplicativo, o Cubo ILPF, que possibilita observar e compreender o sistema através de uma maquete virtual com visualização em realidade aumentada. Para baixar e ter instruções de uso do aplicativo, você pode acessar o site www.ilpf.com.br. Para saber mais sobre os sistemas, você pode procurar também um escritório local da Emater. E a seguir no Agricultura BR, você vai saber como é que foi o encontro de representantes da China com o pessoal do governo do estado do Rio Grande do Sul. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E a China é o principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul, assim como de todo o país. E houve um encontro importante de dirigentes do país asiático e também do governo do estado do Rio Grande do Sul e representantes do agronegócio. Quem acompanhou a reunião foi a repórter Annelise Nicolodi. Principais parceiros comerciais, Rio Grande do Sul e China buscam estreitar as relações comerciais. Eu vou conversar agora com o diretor superintendente da CCGL, Guilherme Dalso. Como é que vocês estão trabalhando essa relação com a China, em especial falando do nosso leite em pó? É importante, a China pode ser um grande comprador de leite em pó do Brasil. Até então o Brasil não podia fazer essas exportações, agora estando com a oportunidade e com a fábrica homologada, nós começamos as primeiras tratativas em relação ao mercado. O primeiro passo é começar a apresentar o produto no mercado chinês. É o que nós estamos fazendo agora nesse momento. Qual que é a expectativa aí do volume a ser exportado? Hoje a China é um mercado abastecido, então tão logo o Brasil consiga apresentar o produto e consiga ganhar espaço, é uma questão crescente de desenvolvimento. Então hoje é muito difícil nós dizermos os volumes, porque primeiro tem que desenvolver esse mercado do ponto de vista do produto brasileiro na China. O que isso significa para a CCGL, para o Rio Grande do Sul? É um mercado importantíssimo, é um mercado de 800 mil toneladas, é um mercado que comprador, o leite cada vez mais consumido na China. Isso é uma oportunidade única, importante, singular e que tem que ser aproveitada. Nelson, e o que vocês hoje estão propondo nesse encontro? Hoje nós estamos junto com a Prefeitura de Cruz Alta, apresentando o case da CCGL,
com relação tanto à nossa logística em Rio Grande, com os terminais portuários, e as unidades aqui de Cruz Alta, tanto de tecnologia quanto a unidade de laticínios. Maravilha, muito obrigada pelas suas informações. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolotti. E na última sexta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, embarcou para a Ásia. Antes de ir, ela comentou algumas situações que preocupam o setor do agronegócio aqui no Brasil. Entre elas, o Fundo Rural, é o que nós vamos ver agora na reportagem de Saulo Lopes. A cobrança do passivo do Fundo Rural se arrasta desde 2010, quando o Supremo Tribunal Federal entrou na questão e decidiu que a cobrança do tributo era inconstitucional. 7 anos depois, em 2017, os 11 juízes do Supremo tiveram outro entendimento declarando a cobrança constitucional. A dúvida então se espalhou pelo campo e muitos produtores resolveram não aderir ao programa de regularização tributária rural. E a decisão contraditória do STF foi a base para o projeto de lei do deputado Jerônimo Gergen, que pediu a anistia geral da cobrança do tributo, cujo montante, calculam especialistas, hoje estaria entre 34 bilhões e 40 bilhões de reais. O que admitem os produtores levaria a crise geral para o campo. Cobramos da Receita Federal, porque enquanto a negociação não sai nos próximos 30 ou 60 dias, o que vai acontecer? Esse produtor não consegue acessar a uma linha de crédito, por exemplo. Não tem negativa. Então, nós queremos a negativa e queremos essa negativa antes da negociação da MP do Fundo Rural. O pagamento do passivo do Fundo Rural é um assunto que vem preocupando os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária há bastante tempo. No mês passado, uma audiência pública discutiu as condições de pagamento e os valores. E nessa semana, a ministra da Agricultura, acompanhada de outros parlamentares, se encontraram com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí ele afirmou que esse assunto fica para a reforma tributária. O que o ministro Paulo Guedes tem dito que ele está dentro da reforma tributária, quando ela vier, ele tem um capítulo especial para ver como é que pode corrigir essa distorção para o produtor rural, aqueles que durante 11 anos tiveram aí as suas ações na justiça através de liminares, é uma decisão precária ainda, mas tiveram essas ações dizendo que esse tributo, essa é uma taxa, aliás, não é um tributo, que ela não seria cobrada e que depois o Supremo, e hoje ela está valendo, porque o Supremo chancelou a validade dela, então o ministro está vendo uma maneira na reforma tributária de corrigir esse erro, que é uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro de campanha. A ministra Tereza Cristina embarcou nesta sexta-feira para a China. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura, Tereza Cristina viaja para Pequim, onde vai manter encontros bilaterais com autoridades daquele país. A ministra Tereza Cristina tem reuniões com o setor privado chinês e participa também de eventos relacionados ao Seminário Empresarial Brasil-China. De Brasília, Saulo Lopes. E a Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações por aqui, falando de soja, milho e também de uma grande atração que você acompanha aqui pelo Canal do Boi. Eu volto já. A Agricultura BR traz em destaque agora o que vem acontecendo com soja em Chicago. Parece que melhora a situação de soja, vinha na estabilidade. Agora continua estável, mas agora dando um sinal mais positivo. É o que nós estamos agora, estabilidade para os negócios. Novembro, 9 dólares 35 centes o bushel. Janeiro, 9 dólares 48 centes mais 6. Março, 9 dólares 60 centes mais 6 por bushel. E maio, 9 dólares 69 centes mais 2. São os negócios que temos agora com soja em Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar. O dólar vinha em alta no Brasil. A alta continua, só que agora vem a 0,42% de elevação, um pouco menos do que na abertura do programa, a R$ 4,13 mais 6. É o destaque que trago agora, com os números que são importantes para a formação de preço de diversos produtos, mas principalmente soja. E olha, a gente vai trazer agora uma atração muito importante, porque na próxima quinta-feira tem um grande leilão pelo Agrocanal do Aras HE. E é por isso que eu vou até o outro estúdio aqui do Canal do Boi. Vou conversar com o Vinícius Souza, que vai nos trazer as informações. Tem convidado para falar do leilão. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, é isso mesmo, Fazendas HE, aí trazendo essa ótima oportunidade de negócio para quem está acompanhando a nossa programação. E eu estou aqui com os meus amigos que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse evento. Vou começar falando com o Eduardo. Primeiro, boa tarde para vocês, né? Eduardo, fala para a gente um pouquinho da oferta desse mega leilão. Boa tarde, Vinícius. Então, a Fazendas HE está ofertando nesse grande leilão, são 38 lotes. Nesses lotes nós temos mulas domadas, tá, Vinícius? Temos burros domados também. Temos burros e mulas chucros, né? Temos éguas em lotes duplos e essas éguas estando vazias para livre acasalamento. O que está apresentando agora é uma mula, é uma marquesa, uma mula de excelente índole e também que destaca muito nesse animal o andamento dela, Vinícius. Ela partindo para uma marcha picada, a postura do animal, de um ótimo desempenho no andamento e a índole desse animal. Tanto como tem os outros animais também que estarão sendo ofertados nesse leilão. Agora, Júlio, a gente também fala um pouquinho sobre a questão de genética, né? Que isso é muito importante. Vocês já estão aí na 9ª edição desse mega leilão que acontece. Qual que é a importância da genética? Como que vocês estão trabalhando essa questão? Boa tarde, Vinícius. A genética é um fator fundamental, né, que a gente vem nesses 11 anos de criação. É o nosso 9º leilão, porém a gente participou 2 anos sendo convidados, até a gente conseguir formar a nossa tropa. Né? Então, são éguas, o acasalamento a gente vem tentando de várias formas, repetindo nos que vem dando certo, dando o resultado que a gente espera, que é a morfologia, né, índole, andamento e pelagem. A gente tenta fazer tudo em um animal só, vamos dizer assim. E os animais que não saem do nosso agrado, a gente troca o acasalamento, né, até a gente chegar a um resultado aí positivo. E é por isso que a gente está, graças a Deus, no nosso 9º leilão virtual. Né? Então o Eduardo, aí, o nosso parceirão, está sempre com a gente aí para ajudar a realizar esse trabalho. Pois é, 9º leilão virtual que a Fazendas HE está fazendo, né? O que isso representa para vocês chegar na 9ª edição desse leilão? Para nós é muito gratificante, né? Que é uma paixão de família aí, né? Desde do início, o Oswaldo, que é o proprietário, que é o sogro, ele sempre gostou, né? Então foi aí que surgiu a ideia de a gente criar os moares. Tem moares, os ininos também, né? Então, para a nossa 9ª edição é muito gratificante, a gente pretende aí continuar por muitos e muitos tempo aí, né, tá na criação, porque é muito apaixonante, vamos dizer assim. Agora, para quem está nos acompanhando, o pessoal também quer saber a questão de pagamento, como que eles vão poder fazer essas formas de pagamento, o que vocês estão trazendo aí para eles nessa questão? A vantagem do leilão da Fazendas HE é essa questão para o pagamento mesmo, né, que tem a possibilidade desses animais serem pagos aí até 30 vezes. Sendo 2 parcelas no ato da compra, que seria a entrada, 2 parcelas vencíveis a 30 dias e mais 2 a 60 dias, e depois 24 parcelas vencíveis a cada mês, né? Que facilita muito para o comprador. E a questão também que a Fazendas HE sempre procura o melhor para o cliente, até na questão do frete solidário, que estamos trabalhando em cima disso para fazer o melhor possível para o cliente. Agora a gente estava conversando sobre a importância de fazer o cadastro para quem quer participar. Queria que vocês explicassem para a gente por que é tão importante fazer esse cadastro e para quem está acompanhando a nossa programação saber onde fazer esse cadastro. Então, Vinícius, a importância é para não perder o animal na hora do leilão, porque é tudo muito rápido, então não tem tempo hábil para ficar consultando o cadastro. Então é interessante o amigo, a amiga acessar o nosso site www.fazendashe.com.br, onde pode estar efetuando o cadastro com antecedência, deixando tudo pronto para a hora do leilão. No site também tem disponível o nosso catálogo e o link dos vídeos para estar conferindo lote a lote. Né? Então fica bem fácil, né? E para o amigo deixar já escolhido o animal que ele deseja, porque graças a Deus a procura está grande. A transmissão é pelo Agrocanal, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. E eu queria saber de vocês a expectativa para esse evento que vai acontecer. A expectativa da Fazendas HE para esse leilão é, como sempre, vai criando uma certa expectativa para que seja um sucesso o leilão, né? Que graças a Deus nunca ficamos desapontados com os leilões da fazenda, sempre os animais sendo sempre bem vendidos e sempre tendo uma procura grande. E com certeza esse próximo leilão, que será realizado agora na quinta-feira, será um sucesso também. Da última edição para essa, o que a gente tem de novidade? Esse daqui a gente conseguiu colocar animais com pelagens exóticas, né? Então está bem diversificada a pelagem dos animais e a qualidade. Por exemplo, é um lote que está na tela agora,
é uma égua que ela está vazia para livre acasalamento. O amigo pode colocar com jumento ou com cavalo, com o que ele preferir, e um burro com pelagem diferenciada também ao pé para recria e a doma, né? Agora eu queria saber de vocês como que foi feita a seleção desses animais. A gente está vendo aí na tela, são animais muito bem acabados, um preparo, a gente nota que é um bom preparo, são ótimas oportunidades aí para quem está nos acompanhando. Como que vocês selecionaram esses animais que a gente está vendo aí? A gente selecionou alguns burros, mulas, né, para tentar atingir agradar todo o público, né? Tanto tem gente que tem preferência pela fêmea, tem gente que já prefere o burro. Então a gente tentou abranger o máximo para agradar todos os gostos, né? Então tem animal de marcha batida, marcha picada, tem animal que está indicado para prova de laço, né, do laço comprido ou team rope, mas a gente não iniciou ainda porque não teve tempo hábil. Tá certo, então, Júlio, eu quero agradecer a sua participação. Eduardo, obrigado por ter aceito o nosso convite. sba1.com é o endereço onde você pode rever essa entrevista e também ficar por dentro aí de toda a nossa agenda de leilões. Como a gente já bem disse aqui durante a nossa conversa, né? São ótimas oportunidades de negócios. Então, quinta-feira, a partir das 8 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo Agro Canal, a gente tem esse mega leilão, 9º leilão da Fazenda HE, leilão Muares, e aí você vai poder ficar por dentro, fazer a sua compra, o frete, como vocês já puderam ver aqui, frete solidário, a questão de pagamento também muito mais fácil. Então você fica aí com essas ótimas oportunidades. Fabiano, é com você. Tá certo, obrigado pela participação, Vinícius. Um grande abraço ao Sullivan, Júlio César. Grande promoção por aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Leilão na quinta-feira pelo Agro Canal. E são com essas informações que essa edição da Agricultura BR encerra por aqui. Voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até mais.